Bom dia, eu sou o Henrique e hoje eu vou estar apresentando algumas questões sobre mitose e meiose e sobre embriologia para o trabalho de biologia. Então acompanhe aí agora. Então, a primeira questão é sobre mitose e meiose da Universidade Estadual do Ceará. E aqui o enunciado é: considere os eventos abaixo que podem acontecer tanto na mitose ou na meiose. Ou seja, para encontrar quais são em ambos. Aqui, o emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Eu considerei essa como errada porque a formação dos cromossomos homólogos não ocorre na mitose, só na meiose. Aí aqui a segunda, o alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Acontece em ambos, que é esse aqui, quando eles se emparelham aqui, todos os cromossomos na parte central, vamos dizer, da célula. A permutação de segmentos entre os cromossomos homólogos só ocorre também na meiose. Se não me engano, é a pactação. Então, esses daqui, tanto esse primeiro quanto o terceiro, ocorrem só na meiose. E aqui o quarto, a divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides irmãs. Isso ocorre em ambos, que é quando é dividido aqui, que o centrômero, que é como se fosse o cinto ali do cromossomo, é dividido. E aí se separam as cromátides irmãs, uma para cada lado. Então, a resposta correta, 2 e 4. Então, a primeira questão aqui de embriologia é da CAF de Santa Catarina e pede para analisar as questões sobre os folhetos germinativos. Agora, a primeira questão, coloquei falso, por quê? Aqui fala: o ectoderma é o folheto mais externo que reveste o embrião. Origina a epiderme, camada externa da pele, e as estruturas associadas a ela, pelos, unhas, glândulas sebáceas, etc. Está presente em todos os filos animais. Aqui, na verdade, eu fiz uma anotação: ecto, de fora, derma, pele. É como se fosse a pele de fora do embrião. Isso está certo. Toda a parte até aqui está certa. Até o etc. Mas aqui o erro é todos os filos animais. Na verdade, não está em todos os filos animais a ectoderma, porque tem algumas exceções, como os poríferos, que não tem a ectoderma. Agora, a segunda, falsa por quê? Porque o mesoderma se localiza entre o ectoderma e o endoderma e origina, entre outros, os músculos, ossos, sistema cardiovascular e sistema nervoso. Aqui está o erro, que na verdade o sistema nervoso é originado pelo ectoderma. E está presente em todos os filos animais, com exceção dos filos porífera e cnidária. Isso está certo. A única exceção do mesoderma é poríferos e cnidários. O então erro aqui é o sistema nervoso, que é do ectoderma. A segunda questão é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e é sobre as etapas do desenvolvimento embrionário. Nessa questão eu não encontrei nenhum erro, coloquei todas como corretas, então não tenho o que corrigir nessa. Então, a próxima questão é da Universidade Federal de Santa Catarina e fala: a figura a seguir mostra o corte transversal de um embrião e anexos embrionários. Em relação à figura, é correto afirmar que: questão 1, a alternativa 1. Aqui, essa figura aqui, a seta 1, indica o principal local de produção da gonadotrofina coriônica, hormônio que, quando presente na urina, é sinal inequívoco de gravidez. Na verdade, a seta 1 apresenta o alantoide. Isso, alantoide. É que a função dele, na verdade, é armazenar excreções do embrião até ele nascer. Então, essa daqui é incorreta. A 2. A seta 2 indica a bolsa amniótica que tem por função hidratar e proteger o feto contra eventuais choques mecânicos. Correto. A figura representa o embrião de mamífero. Isso está correto. A outra alternativa, a figura representa o embrião de uma ave. Está incorreta, porque, como já vimos antes, é mamífero. Alternativa 16.
A placenta, indicada pela seta 3, essas duas partezinhas, é responsável pela intensa troca de substâncias entre a mãe e o filho. Essa troca ocorre porque é a passagem de sangue da mãe para o filho e vice-versa. Na verdade, é troca de gases. Agora, a última alternativa, a figura difere da representação de um embrião de répteis por ter âmnion e córion, anexos inexistentes nesses animais. Na verdade, eu fiz aqui uma anotação um pouco grande sobre como em répteis e aves o córion ele se junta com o alantoide e fazem juntos o alancórion, que ele tem a função de trazer proteção e fazer as trocas gasosas entre o embrião e o meio externo, que na verdade nos mamíferos eles se unem e formam a placenta. Então, a próxima questão é da Unicamp de São Paulo, e agora pulando todo esse enunciado grande, vamos lá. A. Agrupe os fios aos quais pertencem os animais citados: esponjas, assídeas, lulas, medusas e estrelas do mar, que foram citados aqui. De acordo com a presença de tecidos verdadeiros e o número de folhetos germinativos, que são, por exemplo, a ectoderme, mesoderme e endoderme. Caracterize cada grupo formado segundo o critério indicado. As esponjas são poríferos, ou seja, do filo Porifera, sem tecidos verdadeiros e sem folhetos germinativos, ou seja, não tem ectoderme, endoderme. As assídeas são cordados, ou seja, do filo Chordata, com tecidos verdadeiros e triblásticos, ou seja, tem tanto ectoderme, quanto mesoderme, quanto endoderme. As lulas são moluscos, ou seja, do filo Molusca, com tecidos verdadeiros triblásticos, também tem os três. As medusas são quinidários, ou seja, do filo Quinidária, com tecido verdadeiro, e também diblásticos, ou seja, só tem dois dos tecidos dos folhetos germinativos. A estrela do mar é do filo dos equinodermos, equinodermata, com tecidos verdadeiros e triblástico. A diferenciação dos folhetos germinativos no desenvolvimento embrionário permite a formação de uma cavidade no corpo, o celoma, que o folheto germinativo está diretamente relacionado com a formação do celoma. Deu uma vantagem que a formação do celoma trouxe para os animais. Então aqui a minha resposta foi que a mesoderma é responsável pela formação do celoma. E sendo a vantagem do celoma, dentro da evolução, a formação dos órgãos internos. Então, a próxima alternativa, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, sobre histologia animal, assinale o que for correto. Então, de todas as alternativas, a única que encontrei como errada foi a 16, que aqui, nos vertebrados, a ectoderme dá origem à epiderme, ao sistema nervoso, à hipoderme e aos músculos. A endoderme forma o tubo digestório, o sistema respiratório e as glândulas. A mesoderme origina os tecidos conjuntivos. Aqui estava tudo certo, com exceção dos músculos, que na verdade são gerados pela mesoderme, que vai originar os ossos e os músculos. A ectoderme dá origem a todos esses, a epiderme, seus relacionados e o sistema nervoso. Então, o único erro foi músculos estar incluído na ectoderme. Então, a última questão da Universidade de Ponta Grossa, no Paraná. A respeito do desenvolvimento embrionário, assinale o que for correto. Alternativa 1. As divisões que ocorrem durante a segmentação denominam-se clivagens, até aí tudo certo. E as células que se formam são chamadas mórulas. Na verdade, a mórula está no caminho logo antes da blástula, que na verdade é a célula que é formada. Então, por isso é errada. Na gastrulação, forma-se o blastóporo. Os animais em que o blastóporo dá origem ao ânus são chamados de protostômios. E os animais em que o blastóporo dá origem à boca são deuterostômios. Na verdade, é o contrário. Os que dão origem à boca são os protostômios e ao ânus, deuterostômios. Agora, a 4 e a 8 estão corretas, e a 16. Na organogênese, que é a terceira fase, ocorre a diferenciação dos órgãos a partir dos folhetos embrionários, formados logo após a gastrulação, que na verdade acho que aqui está errado, porque na verdade foi na gastrulação, não logo após a gastrulação.